recursos públicos para o incentivo ao futebol amador, ao esporte da maneira geral, do que patrocínios que a gente observa aí de empresas estatais no âmbito do Distrito Federal, que não guardam nenhuma relação com a sociedade da maneira geral. Então, se patrocina campeonatos de fórmulas, de vários veículos, de vários carros, ou mesmo de esportes muito elitizados, quando na realidade as estatais e o próprio governo poderia aplicar recursos nessa prática desses esportes mais, eu diria, praticado por esses jovens nas nossas cidades, né? Certo. E Alice, as pessoas podem ter acesso a essa pesquisa? Como devem fazer? A pesquisa está na íntegra disponibilizada no site www.caixaseguros.com.br. E também a gente está fazendo uma distribuição nas cidades satélites, nas lugares para que possamos dar início aos trabalhos, bem como a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o modo silencioso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à audiência pública para debater o Decreto 27699 de 2007, que autoriza a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal a fechar estabelecimentos comerciais quando verificado o risco de violência no local, a Lei Seca. Tomará assento à mesa e presidirá os trabalhos o senhor presidente da Comissão de Segurança da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Cabo Patrício. Obrigado ao cerimonial. Dá início aos trabalhos. Quero convidar aqui para fazer parte da mesa a deputada distrital Luzia de Paula. Para fazer parte também da mesa, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, General Cândido Vargas de Freire. E o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Antônio José Serra Freixo. Também para fazer parte da mesa, o diretor da Polícia Civil do Distrito Federal, Dr. Kleber Monteiro Fernandes. Para fazer parte também da mesa, o promotor de Justiça, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Dr. Roberto Carlos Silva. E o representante da OAB-DF, conselheiro e professor Rail Livino. Quero convidar também o comandante do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, Coronel Anício, para fazer parte da mesa. Sob a bênção de Deus, declaro aberta essa audiência pública e vamos dar início aos trabalhos. Essa audiência pública foi um requerimento da bancada do Partido dos Trabalhadores, que requer a realização de audiência pública pela Comissão de Segurança para análise da matéria objeto do decreto número 27699, de 9 de fevereiro de 2007, nos aspectos da legalidade, oportunidade, eficiência e eficácia da política de segurança pública do Distrito Federal. Do requerimento. Com amparo no artigo 69A do Regimento Interno, os parlamentares adiante subscritos vêm requerer a realização imediata de audiência pública por esta comissão permanente para análise da matéria objeto do decreto 27699, de 9 de fevereiro de 2007, nos aspectos da legalidade, oportunidade, eficiência e eficácia da política de segurança pública no Distrito Federal, com a necessária presença das autoridades governamentais pertinentes, do Judiciário, do Ministério Público, das associações comerciais e da população em geral. Justificação. Os dados mais recentes indicam um crescente aumento dos índices de violência no Distrito Federal. O atual governo editou o decreto 27699, de 9 de fevereiro de 2007, que autoriza a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal a fechar estabelecimento comercial quando verificado o risco de ocorrência de violência no local. Assim dispõe o referido decreto. Decreto 27699, de 8 de fevereiro de 2007, autoriza a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal a fechar estabelecimento comercial quando verificado o risco de ocorrência de violência no local. O governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso 7º da Lei Orgânica do Distrito Federal, e o constante no artigo 9 da Lei número 1171, de 24 de julho de 96,
considerando o dispositivo no inciso 15 do artigo 15 da Lei Orgânica do Distrito Federal, considerando o direito de todos a um meio ambiente urbano saudável, seguro e que proporcione bem-estar e qualidade de vida, considerando os anseios da comunidade local e a competência legal conferida à administração pública distrital para que atue, mediante o atributo de auto-executoriedade do poder de polícia, intervindo em atividades particulares que estejam causando risco à integridade das pessoas, podendo, para tanto, usar os meios julgados convenientes para impedir violação ao direito da comunidade, considerando, por fim, os resultados altamente positivos alcançados com a adoção de medidas semelhantes em várias partes do país e no Distrito Federal, com a redução considerável dos índices de criminalidade, cuja política de disciplinar o funcionamento dos estabelecimentos comerciais teve a aprovação integral da população, decreta. Artigo 1º. Independentemente das competências atribuídas aos outros órgãos administrativos pelo artigo 12 da Lei nº 1171, de 24 de julho de 96, fica a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, por meio das Polícias Militar e Civil do Distrito Federal, autorizada a proceder à sumária suspensão da atividade exercida por estabelecimento comercial, quando ficar constatada a ameaça iminente de ocorrência de violência no local, com graves riscos para a comunidade. Parágrafo único. O ato de suspensão será revogado tão logo se verifique o desaparecimento das causas que o determinaram. Artigo 2º. Nos casos previstos no artigo anterior, a autoridade policial comunicará o ato à Subsecretaria de Fiscalização para as demais providências cabíveis. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. O requerimento em relação ao decreto tem algumas perguntas que merecem ser respondidas e debatidas. Existe uma política de segurança pública no Distrito Federal onde esteja inserido o referido decreto? Faz parte das competências das Polícias Militar e Civil do Distrito Federal a interdição de estabelecimentos comerciais? O policial que efetuará as possíveis interdições está preparado e amadurecido para tal ato? Quais os reflexos no incremento do abuso de autoridade, desvio de finalidade? E outras medidas semelhantes foram adotadas em outras unidades da Federação e quais os resultados obtidos? O decreto em tela, enquanto do ato administrativo, está revisto de legalidade? Está em consonância com os princípios constitucionais, com as disposições da Lei Orgânica do Distrito Federal e demais leis distritais, especialmente a Lei 1171 de 96? O governo do Distrito Federal teria exorbitado do seu poder regulamentar? Então, esses são os questionamentos que estão no requerimento, que foram apresentados e aprovados pela Comissão de Segurança. De acordo com o regimento interno da Casa, no seu artigo 85, a gente tem o tempo estabelecido para todos os debatedores, mas eu quero aqui, com toda tranquilidade, quem de interesse público esse debate, eu sei da presteza do general Freire, do comandante da BM. Já suspenderam até. Já suspenderam lá? Da questão. Então, como não tem mais não vai ter a inauguração do posto policial, que era o primeiro posto dos 300 postos do atual governo no Engenho das Lajes, então o general não tem mais a necessidade de sair com urgência. Não, eu fico até meia-noite, a hora que quiser. Então nós vamos abrir aqui, eu quero primeiro colocar para que o general possa fazer uso da palavra, para colocar as suas, até para esclarecer em função do decreto e tudo, e possa falar, e depois... E aí depois eu passo para os outros membros da mesa para que a gente possa fazer o debate. Deixando claro que, de acordo com o regimento, essa audiência pública foi para tratar do decreto que é denominado Lei Seca, 279.699, né? E que nós temos aqui, então, em função do regimento, 27699, se ater à questão do debate desse tema. Quero convidar o deputado Raad para fazer também parte da mesa. E, desde já, passo a palavra ao secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o general Cândido Vargas de Freire. O general fica à vontade para fazer a exposição. Hein? Excelentíssimo senhor presidente da mesa, deputado Cabo Patrício, senhores deputados que constituem a mesa, deputada Luzia, né? Luzia de Paula, companheira do Carnaval da Ceilândia. Só vi a senhora deputada lá. Deputada Raad, né? O promotor público nos acompanha, os comandantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, que prestigiam, sobremodo, a minha pessoa me acompanhando nesse ato. Senhores deputados,
amigos do Conselho de Segurança do Distrito Federal aqui presentes, companheiros da Segurança Pública e outras pessoas aqui presentes. Senhor deputado, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Distrital. Senhor deputado, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Distrital. O convite foi feito ontem eu recebi, segunda-feira, hoje é quarta. Na mesma hora respondi dizendo que estaria aqui presente. Não faltei e não faltaria qualquer compromisso onde tenha que prestar conta dos atos praticados quando à frente da segurança pública. E assim também recomendo a todos que integram o sistema. Senhor deputado, estão aqui vários representantes da área da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos Bombeiros, da Secretaria de Segurança, confirmando isso e corroborando. Nós queremos prestar conta à sociedade de nossos atos. E achamos que o fórum legítimo é essa casa. Uma vez que os representantes do povo brasilense foram eleitos e certamente, creio eu, representam os seus legítimos anseios e esperanças. Deputado Chico Leite, cearense, nosso cumprimento. Primeiro, dizer que não sou nenhum neófito de segurança pública, como alguns pensam e até declaram. Segundo, que não tenho partido político. Exercia o cargo de secretário de Segurança Pública com muita honra para mim, na terra do deputado Chico Leite, por 6 anos, sendo titular da pasta da segurança do governo Tasso Gereissati, governo das mudanças. Adoro o povo cearense, não sei se o povo cearense me adora, é diferente. Então, não sou neófito. Depois disso, trabalhei na Comissão de Segurança do Senado durante 4 anos, assessorando o senador Tasso Gereissati, que era o presidente da comissão. Não sou formado em Direito, aí sim eu sou neófito, total. Mas não tão burro que não aprendo alguma coisa. Participamos de diversas elaborações de leis. Você sabe como é difícil elaborar leis no Congresso. Mas tive uma oportunidade fantástica na minha vida pessoal e profissional. Depois de 53 anos de vida castrense, em que fui educado desde 14 anos na escola preparatória de Fortaleza, meu primeiro ano, até o final como general de divisão, quando comandava a Bahia, num esquema vertical. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É a norma de qualquer organização hierárquica, assim como é a igreja, como são as Forças Armadas. O próprio Papa, quando assumiu, dizia que a igreja não pode ser democrática. E não é. E fui conviver 4 anos com senadores, deputados, num esquema totalmente horizontal, em que tudo é negociado, tudo é conversado. Tive ensinamentos fantásticos. E não faço o juízo que a maioria da população, infelizmente, hoje faz do nosso Congresso. Tem ali de tudo, os nossos representantes, mas tem pessoas de alto gabarito, de excelente formação moral, e que estão ali se dedicando a um trabalho em busca do bem comum, que é a verdadeira política. Participei de audiências públicas com ensinamentos de toda a ordem, em todas as áreas, desde a ciência política, da defesa nacional, da economia, da educação. Participei, assessorando o senador, em várias CPIs, ouvi coisas horríveis, que infelizmente ficaram embaixo do tapete até hoje, e a nação está levando isso para frente, mas faz parte do jogo democrático. Quer dizer que já estou acostumado a essa lide. Também no Ceará, numa ocasião fui convocado para prestar conta da segurança pública. Alguns deputados queriam me derrubar, e entrei às 2 da tarde, saí às 10 da noite, deputado Patrício. Não caí. Fiquei mais 3 anos. Então eu tenho essa experiência, não participei
na redação legal dessa lei. Não participei na redação. Primeiro que não tinha gabarito para isso. Participei com opiniões, isso sim, é de meu dever. A parte legal foi feita pela promotoria do Dr. Túlio Arantes, com seus auxiliares, e pelo consultor jurídico, não é o nome dele? O jovem Marcelo. O senhor governador, estou contando história para vocês saberem como nasceu. O senhor governador, impressionado, ele chegava de uma viagem aos Estados Unidos, numa manchete de um jornal nosso, eu acho que tem a maior edição local, estampava 11 homicídios. Para Brasília, aquele era um dado incrível. Para o Ceará já não seria. Seria um dado até médio, em final de semana. Além disso, os dois jornais estampavam, já numa notícia menor, um deles uma chamada bem pequena, o fato de muitos jovens estarem em supermercados, dentro do supermercado, adquirindo bebidas alcoólicas, tirando essas bebidas, indo para os seus carros e nos capôs bebendo. Isso impressionou o governador sobremodo e ele disse, me chamou, não sei se os senhores todos conhecem o nosso Buritinga, o deputado Leite conhece, o deputado Riad conhece, a deputada também, o Capatrício ainda não vi lá. Tem aquela sala enorme, e ele me chamou e disse, general, estou impressionado com isso aqui, nós temos que dar um jeito. Senti que ele estava impressionado. Ele chamou o consultor jurídico, chamou o promotor, nós fizemos uma reunião com os comandantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, com o governador, com essas autoridades encarregadas da lei e com a minha presença. Diretriz do governador. Eu desejo que isso se tome um cobro. Não pode continuar como está. Diretriz do governante. Não pode continuar como está. Os senhores me apresentem sugestões e opiniões do que devo fazer. Não faltou naquela hora, em seguida um lembrou, tem uma tal da lei seca, que era a antiga portaria feita, me parece, pela Secretaria de Segurança, do General Atos, com outras instituições. Essa portaria do General Atos, tem até um artigo que eu li hoje do nosso deputado Leite, ela foi para os camparos lá em Diadema. Diadema é meio emblemático. E ele cita o artigo dele sobre o Instituto Fernando Brodel. Eu sou assinante há 10 anos. E cita alguns trechos, ele não diz que tirou só alguns trechos ali, aquele artigo foi feito pelo Zé Vicente. Zé Vicente é nosso consultor há 10 anos. É meu amigo particular, me comunico com ele quase que diariamente. E Diadema era governado por um prefeito do PT. Quer dizer que não é novidade a tal da lei seca, que não é minha, não fui eu que inventei, nem foi o governador Arruda, e nem o decreto do governador Arruda se chama lei seca. Eu volto a dizer, por amor de Deus, não coloque isso na boca do general. Não é lei seca, nem para o secretário de Segurança, nem para o governador. Mas como o anterior tinha esse nome, eu vi agora o cerimonial chamar e dizer, vamos tratar do assunto da lei seca. Até me doeu no ouvido aqui, mas não há de ser nada. Então, voltando à história. Feito isso, começamos a reunir dados, nos enrolamos uma semana nisso aí, a Polícia Militar fez suas propostas, a Polícia Civil fez suas propostas, o Corpo Bombeiro mais modesto fez suas propostas, e os legistas, ou legalistas, eu diria, os homens da lei, começaram a estudar. Depois de uns 6 dias, eles trouxeram a minuta e me mostraram, general, olha aqui. Eu li aquilo, digo, não é isso que ele quer. Não, mas é isso que tem que ser feito. Tá bom. Aí levamos ao governador. Colocamos na mesa e ele olhou e disse, não é isso que eu quero. Não foi isso que eu pedi. Por quê? Porque a proposta do procurador, do Túlio Arantes e do consultor, em tese, ela obedecia mais ou menos àquela portaria anterior da lei seca. E ali tinha área comercial, área residencial, área mista, área rural. Ali tinha, tal área pode funcionar até meia-noite, outra área até as 3 da madrugada, outra área só até as 2. Imagine a confusão de um policial
saber, será que eu estou no área mista ou estou no área rural? Porque o policial não tem, embora tenha o discernimento, a formação muito boa, e nós temos o melhor profissional de segurança pública desse país, aqui em Brasília. Tanto falta ser bombeiro, como policial militar, como civil. O melhor em capacidade, na sua capacitação, nos meios que dispõe, no seu discernimento. Se eu disser que soldados nós temos mais de 30% do curso superior, dá com os dias eles fazem o concurso na OAB e passam, que é difícil, né? Então, o governador, mas isso aqui fica difícil, eu também, mas eu com a minha praticidade, e o governador com a sensibilidade política que os senhores têm. Eu quero uma coisa mais prática. Vejam bem, diz o governador, eu quero que um representante da sociedade, que a sociedade lhe concedeu o poder de polícia, por Constituição e por lei, chegue num bar, seja a hora que for. Se nesse bar estiverem vendendo bebidas alcoólicas para menores, ele fecha esse bar. Vá lá, fale educadamente, como tem que ser com qualquer pessoa, seja no Lago Sul, seja no Norte, seja no Recanto das Emas. Vamos fechar isso aqui, o senhor vai se acertar com a polícia e amanhã, se for um incidente, vai abrir, mas vamos ver de novo. Esse é como é que se diz em direito isso? É o pensamento do legislador, né? A ideia do legislador. Mens legio, não sei, mens legio. Olha, no latim não fui bom, eu estudei latim quando era jovem. Isso hoje não. Antigamente, para fazer direito, tinha que estudar latim, para fazer o clássico, né? Um dia eu lhe conto que eu tenho uma tristeza de não ter sido advogado. Era pobre, não podia ser. Pobre só podia ser bancário, padre ou militar. Eu fui militar. Esse era, o espírito do legislador era esse. E esse é o espírito da lei. Às vezes a lei não retrata aquele espírito do legislador. Infelizmente é isso. Mas esse, eu confesso aos senhores, esse é o espírito do governador. E talvez não tenha sido retratado, a sociedade não tenha bem entendido, o dono do comércio não tenha bem entendido. Os senhores estão representando a sociedade, uma parte não entendeu, outra entendeu. Mas esse é o espírito. E dentro desse espírito que nós colocamos em execução. Mas eu me preocupei, primeiro, porque no primeiro dia que eu fui lançar o decreto, o governador terminou já, é o senhor que vai apresentar. Não sei porquê. Acho que eu sou velhinho em propaganda, porque tem um moço propaganda, não tem, Broto? Eu sou velhinho em propaganda. O senhor que vai lançar. E aquelas câmeras todas em cima. E eu dizia, e eles me perguntaram de chofre, foi até uma jornalista, mas general, o senhor não tem medo, não tem receio? Medo eu não posso ter porque sou militar, né? Mas receio. Medo todos nós temos. A coragem é produto do medo. O senhor não tem receio que possa ter um ato arbitrário disso aí? Evidente que tem. A sua pergunta é muito inteligente, procede totalmente. Tem. Mas todo o ato policial, não o ato policial, eu acho que qualquer um de nós, mas particularmente policial, ele é um ato de risco. Nós criamos no Ceará, foi um dos primeiros estados. Aliás, o Ceará é pioneiro em muita coisa de segurança pública, viu? Embora digam que o general é atrasado, que é desatualizado. Foi o cabo Patrício que disse que é autoritário, que a lei parece a cara do general, é condizente com o general. Está aqui escrito, não é, Patrício? O cabo Patrício, presidente, teria dito que a lei é a cara do general. É arbitrário e desatualizado. Eu não me considero arbitrário. Duvido que um dos senhores, seja qual for, é mais democrata que eu. Isso eu não aceito. Não sou arbitrário. Duvido, repito, que qualquer um dos senhores seja mais democrata que eu. E tem esse Brasil para conhecer e perguntar. Posso ser feio, posso ser mal educado, posso ser burro, mas sou democrata. Porque eu acho que democracia é cumprimento de leis. Democracia é respeitar as pessoas. Democracia é respeitar as instituições. E eu faço isso. Portanto, não sou autoritário. Segundo, não sou desatualizado. Fui convidado várias vezes pelo Congresso Nacional para participar de seminários sobre segurança pública. Inclusive dirigido por um elemento, uma comissão do Partido Comunista Brasileiro, ou outro, Partido Comunista do Brasil, né? PCdoB. Por quê? Porque o Ceará era dos estados mais inovadores em segurança pública. Então não sou desatualizado. E o deputado Chico Leite pode lhe dizer. Então está aqui a minha participação. Terminada a gestão no Ceará, depois de 6 anos,
um grupo da Universidade do Ceará, César Barreira, Tícios Domingo Abreu, Glaucília Brasil, que o deputado Leite deve conhecer, César Barreira ele conhece, hoje é reitor, Rosemary Almeida. Questão de segurança. Examino a gestão Tássio, governo das mudanças sobre segurança pública. Esse grupo, o Leite sabe, é todo de esquerda. Todo de esquerda. 90% é favorável. Quer dizer, não fizemos tanta bobagem assim, o governador Tássio e eu. Eu posso ter feito alguma, ele não. 90% é favorável. Leiam esse livro. Eu não ofereço para cada um, porque R$45 eu não tenho tanto dinheiro assim. O militar não ganha igual o militar daqui, nem igual o policial federal. Ganha menos. Eu ganho menos que um coronel da PM. Mas vale a pena, porque registra com muita... E foi feito isso através de uma pesquisa de conselhos comunitários, de policiais civis, de policiais militares. É claro que nós erramos em muita coisa. Está aqui registrado. E o que está errado está certo. Está bem registrado, erramos. Mas 90% acertamos. Então não sou tão desatualizado assim. Uma revista publicada em inglês e português, indo ao Ceará. Umas 20 páginas para segurança pública. Civil, militar, bombeiro, polícia científica, toda a parte tecnológica, uma fortaleza de seu general. Não é de graça. Esse homem não é arbitrário, olha aqui. Camisa esporte, uma fortaleza de seu general. E quando eu fui para lá, quando eu saí da Bahia, tem um artigo no jornal. Aqui uma fortaleza de seu general. Fortaleza, o general e sua fortaleza, né? O outro lá trocou. O Ceará recebe uma fortaleza. Quando eu saía da Bahia. Eu não sou tão autoritário assim, nem desatualizado. Me perdoe. Mas eu tenho que dizer isso, faz parte, né? Além disso, toda a minha gestão foi calcada na universidade. Isso aqui é um livro de vários professores. Soldados, Cabo Patrício. Soldados, escreve aqui. Todo o ingresso na segurança pública do Ceará se dá na universidade. Desde o soldado ao curso superior de coronel. Com o apoio de todo o corpo de professores, e particularmente do reitor, que hoje é reitor do Mackenzie. Tem um nome complicado, não lembro o nome dele. Tem filho dos Estados Unidos, eu acho até que ele é veterinário, se não me engano. É um pesquisador. Esse livro aqui, por quê? Porque eu acho que segurança pública, diz o artigo hoje do Leite, e é verdade, só se faz com cidadão. Só se faz com parceria comunitária. A hora que perder, a hora que eu fardado entrar na universidade, a hora que a professora de psicologia entrar dentro do quartel para dar uma aula, vai quebrando esses tabus, vai quebrando isso. E a sociedade vai se entendendo. Porque um das grandes eixos do governo Tássio, ele me dizia, general, precisamos fazer uma reforma comportamental. Não é possível o policial continuar tendo a sociedade olhando para ele, o cidadão, com medo. Não pode. Ou achando que ele é corrupto. E do lado de cá nós temos que convencer a sociedade de que ele não é um vagabundo, que ele não é corrupto, que ele está ali em defesa da sociedade. Ele é o representante da sociedade. E aí fizemos reformas de corregedoria única e assim por diante. Então, se essa lei foi feita e os senhores consideram arbitrária e desatualizada, não é por causa minha. Eu não sou nem arbitrário, nem desatualizado. Fica esse registro, porque eu acho que foi uma desconsideração comigo. Comigo e com a minha instituição. Porque isso está refletindo a minha instituição. Talvez nem tenham pensado em mim, é o general. E eu tenho por essa instituição do Exército Brasileiro o maior carinho, o maior respeito. Foi ela que me deu cama, casa e comida. E ensino. E me deu ética, me deu moral. Me deu coragem de estar aqui discutindo, olhando cara a cara, porque ninguém pode dizer nada de mim. Nem da minha instituição. Que é a mais querida pelo povo brasileiro ainda hoje. Apesar dos erros cometidos. Que cometeu. Ainda hoje é a mais respeitada. Porque é a mais ética. É a mais correta. É a que mais tem sentido nacional. É a que não entrega nossos bens. É que defende o humilde. Em nome dessa instituição, eu exijo respeito a ela. Voltando, eu não contribuí em nada de arbitrário, em nada desatualizado para essa lei. Acho que esse decreto não tem o sentido de arbitrário,
como disse de início, qual era a ideia do legislador, e acho que ele atende às necessidades. Nós precisamos agora, isso sim, o meu pessoal sabe disso. Desde o início desse decreto, eu venho conversando com o Kleber, com o Serra particularmente, o que vocês ensinaram para o soldado como ele deve proceder. Como é que vocês vão monitorar o procedimento do soldado nos bares? Como é que nós vamos reavaliar isso? E essa é a minha missão. Essa é a minha missão. A Polícia Civil fez uma nota maravilhosa sobre isso. Maravilhosa. O Kleber vai discorrer. Que vai nos servir para... Nós já estamos, eu e o Coronel Oliveira Ramos, eu e o Cardoso, e outros auxiliares, tentando reavaliar esse decreto. Como é que nós estamos agindo? Estamos agindo correto? Isso nos cabe. A Corregedoria tem que nos acompanhar, um promotor público nos acompanhe. Eu não faço uma desocupação de terra. Fui eu que inventei a força-tarefa, para não dizer que era eu, o general que foi lá tirar. Não foi, não. Lá está o promotor, lá está a vara de menores, lá está a Secretaria de Justiça e Ação Social, lá está a cidadania, para não dizerem que é um golpe de general que está tirando. Não é. Até esses dias, aproveitando o ambiente aqui, o senhor reitor, eu tinha estado um dia antes, uma noite, numa abertura de um seminário na universidade sobre segurança pública, excelente, hein? Saibam que se estuda segurança pública na Universidade de Brasília de forma excelente. Vários policiais civis, militares, bombeiros e outros elementos não policiais. Estava presente o reitor, Timon. No outro dia o reitor foi a Buritinga pedir que a polícia fizesse um posto dentro da universidade. O governador me chamou. General, está aqui o reitor. Oh, como está o senhor, reitor? Tudo bem? Não saudei o senhor. Nosso companheiro de viagem a Goiás. Não gosta muito de avião, mas fez uma boa viagem, né? Me apresentou o reitor, que eu já conhecia, e disse, não, o reitor está querendo tropa lá. Sabe como é? Para entrar tropa na universidade tem que ter um pedido formal do reitor. Não pode, a universidade. Eu acho que não deve ter. Eu ainda defendo que não tenha. Assim como dentro da escola eu defendo que não tenha policial fardado. Eu defendo. Mas o reitor pediu, não vou formalizar. Aí o governador, muito brincalhão, como vocês sabem, os senhores sabem. Não, o reitor, eu estou pedindo, porque senão vão dizer. O general de direita, e saudoso de 64, foi lá e mandou a polícia para a universidade. Brincando, mas eu senti onde é que ele queria chegar. O general não é de direita, mas é saudoso de 64. Para registrar para os senhores. E tenho razão de ser. Então, é nessa maneira que nós trabalhamos. É reagindo a cada momento. Será que estamos agindo certo? O Coronel Oliveira Ramos foi meu capitão em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Eu falava mais de 2 horas para a tropa todo dia. Todo mundo tinha pavor disso, mas eu falava. Eu acho que o líder tem que se impor, tem que estar presente, tem que estar ali falando. E dizia, se o justo erra 7 vezes, imagina eu, pecador, quantas vezes vou errar por dia? Então nós temos que avaliar nossa atuação, nossa atividade. Isso faz parte. Se eu quero proceder correto, se eu me acho um defensor da sociedade, se eu quero fazer da segurança pública de Brasília um showroom nacional e tenho condições de ser com o apoio dos senhores, e particularmente com o apoio da mídia, que pouco apoia ou quase nada apoia, pelo contrário, ela colabora para a violência. Eu tenho trabalho, participei ano passado, não sou tão desatualizado assim, presidente, de um congresso na RBS em Porto Alegre, a convite da RBS, mídia e violência. Foi lá o convidado, o general desatualizado, autoritário, não é tanto assim. Tem um trabalho sobre mídia e violência na RBS, a convite da RBS. Então, esse trabalho nós já estamos fazendo. É necessário fazer o quê? Que esse decreto, ele tenha os resultados que todos nós queremos, que quer o presidente da Comissão de Segurança, quer o deputado Roriz, quer o deputado Chico Leite, quero eu, e quer o governador, e quer a sociedade. Que nós possamos viver num clima de paz, de harmonia e de respeito. E de respeito. Eu sou um estudioso de segurança pública, embora alguém me considere desatualizado. Eu vou repetir isso várias vezes, faz parte do jogo, né? Assim, né? O Ceará me ensinou a ser assim. Virgílio Távora, né? Juarez Távora, Castelo Branco, meus grandes líderes.
os 2 últimos. Nós precisamos fazer com que, se eu quero fazer que Brasília, por quê? Porque é ordem do governador, ele ganhou a eleição, a sociedade botou ele lá em cima, com um de voto. Ele é o dono do campinho, e eu tenho que cumprir as diretrizes dele, desde que elas sejam ordens corretas. E são até o momento. O dia que não for, eu sou o primeiro a sair. E ele, quando me convidou, me disse: general, eu não quero que o senhor seja rainha da Inglaterra. Só faço assim com a cabeça. Eu digo, se eu fosse convidado para isso, não teria aceito o seu convite. Também não estaria aqui. Então é nesse clima de respeito que nós trabalhamos. Mas vamos trabalhar juntos para fazer uma sociedade ordeira, pacífica. Brasília hoje, me desculpe, eu moro aqui, indas e vindas, desde 72. É uma tristeza no que diz respeito ao controle social. Não há controle social. E não há controle de espaço físico, público. Eu sou estudioso, como dizia ali, olhando para Oliveira Ramos, no caso de Colômbia. Colômbia fez exatamente a mesma coisa. E Colômbia venceu. Bogotá, Medellín e até no Equador também. Então, é essa luta para voltar ao controle social. O controle social não é ditadura, é cumprimento de lei, é democracia. Eu tenho que respeitar o meu vizinho do lado, eu tenho que respeitar o cidadão, eu tenho que respeitar o aluno, eu tenho que respeitar o professor, eu tenho que respeitar o ancião. Então, às 10 horas da noite, 11, eu não posso estar com o rádio ligado a vários decibéis. E a criança que está querendo dormir, a vozinha que é velha, o doente que está doente. Isso é um desrespeito, um descontrole social. O espaço físico, tudo vale pelo dinheiro. Tudo vale pelo dinheiro que recebe, é o lucro. Hoje, o que interessa nesse país é o lucro. Quanto eu ganho com isso? Qual é o meu benefício? É a lei de Gerson. Então, nós temos que estar unidos no mutirão, como eu digo. Mutirão da sociedade brasileira, tendo o Executivo Nacional à frente, seja ele de que partido for, mas botar a criança, a segurança pública no colo e fazer valer. Chega de discurso. Há 10 anos eu ouço discurso, Chico Leite. Diagnóstico está feito, mas recurso para a segurança pública não chega. Já chegou um pouquinho, hoje não chega nada, cada vez diminui mais. Aqui não. Aqui tem. Pelo Fundo de Segurança, Nacional de Segurança. Aqui tem. Mas no país não tem. Penitenciárias, nós temos, eu fico meio assim, receioso de dizer, quando eu visitei o sistema penitenciário aqui, eu fiquei maravilhado. Você não imagina, cara, Patrícia, fiquei maravilhado, porque eu conheço do Ceará. Olha, um homem velho como eu, caía lágrimas quando visitava um chaveiro no Ceará. Nem comida o Estado dava, nem alimentação. 20, 40 pessoas num espaço que cabiam 5. Delegacias cheinha. Aqui não tem um preso em delegacia. O sistema penitenciário é o melhor do país. Justiça será feita com grande apoio do Executivo com o Fundo Penitenciário. Os outros estados não recebem. Nós recebemos, porque aplicamos bem. É o outro lado. E aplicamos bem. Justiça seja feita. E Brasília tem tudo. Se nós fizermos um mutirão do Executivo Nacional, do Congresso, do Judiciário, com aquelas togas, aqueles ambientes refinados, a diminuir o tempo de julgamento dos processos, avançar no que é importante, deixar de discutir o óbvio, trabalhar em benefício do Brasil, as câmaras de vereadores, as assembleias dos estados, a sociedade como um todo, cobrando de cada um de nós, punindo quem não presta, tirando das corporações os corruptos, premiando os bons, tratando desiguais na medida da desigualdade, mas tendo a coragem de mostrar a cara e fazer, vamos construir. O que faz a mídia hoje? O dia inteiro é violência, 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 violência. Eu lá no Piauí, coitado, que às 8 da manhã liga o Bom Dia Brasil, Bush manda 40 mil para o Iraque, cai não sei quantos ônibus em São Paulo, incendeia um 20 em Vitória. O coitado do Piauí já sai assim, será que vão me atacar na rua? Porque aquele sentimento que ele tem de insegurança e de desproteção passa para ele. Passa para ele. O sentimento é muito maior que a violência que existe. E existe e é grande. Mostra a sua terra, Luisiana, não é? Estamos entrando lá. Entramos lá sexta e sábado. O senhor não imagina.
crianças, mulheres, presidente, de 10, 12 anos, bêbadas, alcoolizadas, com as suas mães, prostitutas alcoolizadas do lado, sem posturas municipais, sem alvarás, os cubículos dos prostíbulos, não tem ninguém com identidade. O Estado não está lá. Não chegou o Estado. Não é nem viu o bingo, imagina se tem um bingo. Bom, nós chegamos lá, a primeira coisa foi o seguinte: chegou o Estado, viu, presidente? Chegou o Estado, essa é a nossa mensagem, não viemos aqui prender ninguém. Chegou o Estado. Lá está a polícia comandando em Goiás, nós juntos, quem comanda é Goiás. Não tem condições de fazer um boletim de ocorrência. As delegacias estão caindo, não tem delegados nem agentes. Não tem perícia. Isso é aqui do nosso lado. E sabemos que, se, Jardim Gá particularmente, sabemos que se continua Águas Lindas de Goiás e outros, vai ser a mesma coisa. E vamos continuar. Formosa, Planaltina de Goiás, idem. E vamos continuar. Então, dizer que nós não temos plano de segurança? Temos. Eu estou há 60 dias. Quem leu o plano de governo e votou no governador Arruda? O que é que diz o plano de governo Arruda? 300 postos policiais, integração das polícias. E toda a população votou nele. Agora diz, não tem plano de segurança. Não. Secretaria de Segurança do governo Arruda tem plano de segurança. Tem diretrizes estratégicas e tem planos estruturantes. Se me pedirem, eu teria o maior prazer e honra de vir aqui dizer qual é o plano de segurança do Distrito Federal. E feito com conhecimento do governo anterior, excelente secretário que nós tínhamos, excelentes assessores, o general Atos, e nós reavaliamos isso, colocamos no momento atual, e é esse plano que está sendo colocado em execução. Então, erramos, certamente vamos errar. A cada dia, é aquela história do justo. Mas nos ajude a acertar, a melhorar o que estamos fazendo. Vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar em benefício da segurança e não contra a segurança. Eu sei que a Comissão de Segurança pode visitar um quartel, mas não precisa levar o jornalista para dentro do quartel, nem deve. Aqui vou fazer meu julgamento de mérito. Nem deve, nem pode. Se eu fosse comandante, não entraria o jornalista. Entraria o presidente de sua comissão. Jornalista não entraria. Se eu fosse comandante ali na hora, não entraria. Assim não se ajuda, Cabo Patrício, presidente. Assim nós estamos jogando um contra o outro. E quem está ganhando é o criminoso. Diz um ditado no Sul, eu repito muito, que o diabo é inteligente não é por ser diabo, é por ser velho. E eu já tenho idade suficiente para poder lhe dizer. Assim não se ajuda. Não se colabora. O diabo é inteligente não por ser diabo, sim por ser velho. Isso parece que é de Martim Fierro, um argentino. Vocês conhecem a história mais do que eu, sabem quem foi Martim Fierro. Então, é esse mutirão que eu quero. Mas o mutirão não é o mutirão dos isolamentos, não é o mutirão das brigas, não é o mutirão do conflito, e não é o mutirão da consciência que não fala. Não, ela diz, você está errado. Nos ajude, general, nos ajude, coronel, nos ajude, sargento, nos ajude, agente, escrivão, nos ajude, elemento da perícia técnica. Vamos trabalhar juntos. E a Assembleia, eu sempre estarei aqui quando e como me chamarem, e o dia que for e a hora que for. Porque eu acho que eu tenho obrigação de dizer o que estou fazendo para a sociedade que os senhores representam. Eu acho que esse é o mutirão que nós temos que fazer. E para concluir, dizer que estamos abertos, para não tomar conta de todo o espaço de tempo aqui, estamos abertos ao debate, a melhorar os nossos procedimentos, a atuar corretamente, a buscar aquilo que a sociedade quer, o entendimento, combatendo implacavelmente a violência, mas lutando por um desenvolvimento de paz. Aqui está uma prestação de contas que fiz no meu Ceará, durante 6 anos, vintém por vintém, índice de violência por índice de violência. Mais um documento que afirma que eu não sou nem autoritário, nem desatualizado. Muito obrigado. Agradecer ao secretário de Segurança, general Freire, por sua colocação, né? Eu nem estipulei tempo em razão de que o secretário é o mandatário da pasta de segurança, né? E depois eu vou passar a palavra para os outros membros da mesa, que vão expor as suas ideias. Eu já vi isso aqui é uma audiência pública, justamente para isso, para que cada um coloque o seu ponto de vista.
E essa casa tem essa finalidade, de discutir, debater, certo? Ouvindo críticas, sugestões. Esse é o papel da Casa Legislativa da Democracia, tá? Para que a gente possa aí tirar os encaminhamentos da sociedade, dos organismos, para a gente poder levar o melhor possível para a comunidade do Distrito Federal que tanto clama por segurança. Eu acredito, inclusive, general, que a sua fala foi muito pertinente. E, com certeza, essa comissão, e como presidente, eu quero fazer com os outros membros também, né, que inclusive não há ninguém aqui, mas com certeza, porque tem outros afazeres, como o deputado Ailton Gomes, como o deputado Dr. Charles, o deputado Aguinaldo, o deputado Regufe, mas que também estão dispostos... Vocês, o Wilson Lima, suplente da comissão, o deputado Wilson Lima, suplente, para que a gente possa debater esse tema tão importante que é a segurança pública. Essa audiência, e quando eu passar a palavra para os outros membros do governo, das outras pastas da área de segurança pública, eu quero pedir que se atenham somente ao tema da audiência, tá certo? Do assunto que nós estamos aqui para tratar, que é a questão do decreto, tá? Do fechamento de estabelecimentos comerciais por policiais militares e policiais civis. Em outro momento, com certeza, a comissão vai fazer novas audiências públicas, seminários, para a gente poder discutir. Aí, como o general bem colocou, está aberto para fazer o debate, a discussão, e vir aqui outras vezes como convidado, para a gente poder enaltecer o debate e buscar aquilo que é consciente de todo mundo. Então, eu queria passar a palavra agora, e depois da mesa eu vou abrir para os parlamentares, para poder fazer uso da palavra, e depois nós vamos ouvir as lideranças, as autoridades que quiserem falar. Queria anunciar aqui a presença, que nos honra nessa audiência, do doutor Pedro Cardoso, secretário de Segurança Adjunto, doutor Marcos Aurélio de Oliveira Ramos, chefe de Centro de Planejamento Operacional da Secretaria de Segurança Pública, tenente-coronel João Cucucas Júnior, se eu errei, me desculpe, é porque está aqui, diretor de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, doutor Sérgio Augusto Puli, coronel PM do CIOSP, coronel Francisco das Chagas Maia, chefe de gabinete do comandante-geral da Polícia Militar, Hudson Bruno Maldonado, delegado de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, Rosalvo Gomes de Oliveira, delegado de Polícia Civil, aposentado, Diolinda Severo, conselheira do Conselho Comunitário da Asa Sul, um prazer tê-lo aqui para a gente poder debater, Marcos Vinícius Marques, assessor parlamentar, representando o deputado Leonardo Prudente, Nilton Vaz da Silva, presidente do Conselho Comunitário de Segurança Urbana de Planaltina, também DF, prazer também tê-lo aqui para a gente poder debater, doutor Saulo Santiago, presidente do Conselho de Segurança de Brasília, também é um prazer tê-lo aqui, é importante que os cidadãos da cidade venham aqui nessa casa. Jael Antônio da Silva, vice-presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Distrito Federal, também é uma pessoa importante nesse debate. Está aí? Está aqui, doutor, cadê o Jael Antônio da Silva? Está aqui. Hélida Miranda, prefeita da Superquadra Norte da 312, também prazer tê-lo aqui. Abelmide José de Oliveira Neto, representante do administrador de Brasília. Flávio Gilciane, nosso secretário parlamentar. E Ângela Rosária Barbosa Assis, secretária executiva colaboradora. E os parlamentares presentes, deputado Wilson Lima, suplente da Comissão de Segurança Pública, deputado Berinaldo Pontes, que também nos honra com a sua presença, deputado Paulo Roriz, que também nos honra, líder do governo, e deputado Chico Leite, companheiro da bancada do Partido dos Trabalhadores. E a deputada Érica Cocai, companheira, lutadora também, que se encontra aqui. Quero passar a palavra, então, nesse momento, para a gente debater esse tema, o comandante-geral da Polícia Militar, Antônio José Serra Freixo. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente da mesa, o deputado Cabo Patrício, deputada Luísa de Paula, deputado Rade, meu amigo, general Cândido Vargas de Freire, secretário de Segurança, doutor Roberto Carlos Silva, doutor professor Raul Livino, coronel José Anício, delegado Kleber Monteiro, e a todos presentes. Eu quero colocar aqui a visão da Polícia Militar com relação à ação nesse decreto. A Polícia Militar, antes de tudo, acima de tudo, tem um dever constitucional, que é muito mais amplo que tudo que pode acontecer, que é a preservação e a manutenção da ordem pública. Isso está na Constituição e o povo do Brasil foi que determinou isso. Através
para manter essa ordem, preservar essa ordem, através do policiamento ostensivo de prevenção criminal. Então, qualquer ato que a Polícia Militar praticar para prevenir o crime é válido, porque a prevenção é ampla. A prevenção é ampla, inclusive tirar a vida de um criminoso que está pondo em risco a vida de outro cidadão inocente que não provocou aquele ato. Até tirar a vida, a lei garante à Polícia Militar que ela pode fazê-lo para defender um outro cidadão que está em risco de vida. Quanto mais fechar um estabelecimento comercial, que está pondo em risco talvez muito mais pessoas ainda. Então eu entendo que o espírito desse decreto é preservar a integridade física e a vida do cidadão e até do patrimônio, que está dentro do dever constitucional da Polícia Militar. Infelizmente, nós não tínhamos como estabelecer esse fechamento, porque é um ato administrativo. Mas, acima disso, tem a Constituição. E a Polícia Militar, entendendo, através de uma ordem do governador, de um decreto, que eu tenho esse poder para fechar estabelecimento, que está pondo em risco, essa é a diferença. É o risco que está se colocando para a segurança pública e para a segurança do cidadão e do patrimônio. Nós, quando vamos a um estabelecimento desse, a gente não faz a observação por um simples olhar, não. Não é uma situação de vamos dizer assim, de vontade do policial querer ou não querer fazer aquilo ali, não. É um estabelecimento que já demonstrou diversas vezes no passado que ele já fez atos ilegais e ele já provocou até mesmo, naquele estabelecimento, a morte de algum cidadão. Então já temos a notícia que aquilo ali já aconteceu. E já está acontecendo atos parecidos com o que aconteceu no passado, então o policial já tem ali a concretização de que aquele estabelecimento está em risco. E nesse momento, ele deverá, através desse decreto, promover esse fechamento, comunicando ao proprietário e depois comunicando ao órgão responsável por isso. No estrito sentido de prevenção, que é o dever maior da Polícia Militar e é onde todo cidadão deve respeitar esse dever da Polícia Militar, porque é um dever coletivo. A preservação da vida é de interesse coletivo e não particular. Então, essa é a posição que nós estamos colocando, que a Polícia Militar vai estar trabalhando na rua para essa função, que é a prevenção do crime, através do dever constitucional e de outras leis federais que também determinam que a Polícia Militar tem que estar nas ruas de forma ostensiva e preventiva, inclusive executando policiamento exclusivamente nesse sentido. É um dever da Polícia Militar e é uma lei feita pelo povo do Brasil. Então, eu quero só esclarecer isso aqui, que a Polícia Militar, enquanto houver essa determinação do governador, nós estaremos cumprindo, até que se ela seja, talvez, impedida ou proibida por um outro ato qualquer. Mas eu tenho a certeza que a sociedade tem que entender que o dever de preservar a vida é muito maior do que um estabelecimento, às vezes, muitas vezes ilegal, está funcionando em local ermo, local com grande probabilidade de acontecimento de crime. Então, o dever da sociedade é também preservar a vida. E eu tenho a certeza que todos aprovam essa atitude, porque ela é eminentemente legal no ponto de vista da preservação da ordem pública e da prevenção do crime que possa acontecer. Então, nesse sentido, nós estamos respaldados por um dever constitucional, que é a preservação da ordem, prevenção do crime, que é o meu dever, o dever de todos os policiais militares que estão nas ruas para defender a sociedade, seja em qualquer situação, até com o risco da própria vida. Nós já tivemos diversos policiais mortos para defender um cidadão. Mas isso faz parte do meu trabalho. Eu só quero aqui colocar o ponto de vista da Polícia Militar nesse sentido constitucional.
Agora, a questão da lei, legalidade ou não, aí cabe ao legislativo discutir, mas o meu dever constitucional, eu vou cumpri-lo com risco da nossa vida para salvar uma vida inocente, até tirando a vida de um agressor, que o meu dever é proteger a vida, mas o povo do Brasil deu esse dever, não é um direito, dever até de tirar uma vida de um cidadão que está pondo em risco a vida de outro, que é um bem maior também. Se nesse sentido eu tenho até esse dever, quanto mais de fechar um estabelecimento que está pondo em risco, para que nem chegue a tentar acontecer um crime qualquer. Então, só estou reputando aqui o dever constitucional e o dever de cada cidadão, que é de preservação da sua vida e do seu patrimônio. Muito obrigado. Vou colocar. Queria então passar a palavra agora para a gente pedir ao próximo orador para também se ater ao tema, agradecer ao comandante da Polícia Militar que fez a explanação das funções, a parte preventiva e ostensiva da instituição, dos profissionais, e passar a palavra então ao diretor da Polícia Civil do Distrito Federal, Dr. Kleber Monteiro Fernandes. Excelentíssimo senhor Cabo Patrício, presidente da Comissão de Segurança Pública, excelentíssimo senhor General Freire, nosso secretário de Segurança, deputado Raad Mansur, deputado Luzia de Paula, deputado Chico Leite, deputado Érica Cocai, Wilson Lima, Paulo Roriz, Berinaldo Ponte, doutor Roberto Carro, promotor de Justiça, doutor Raul Divino, representante da Ordem dos Advogados, comandante da Polícia Militar, comandante Serra, comandante Anísio. Primeiro eu peço desculpa porque eu estou com problema na voz, estou saindo da puberdade, estou passando para outra fase e estou com problema na voz. Né, Wilson? A realidade é o seguinte, do que foi colocado pelo secretário de Segurança, no primeiro momento em que o governador nos chamou para levar à baila esse problema, foi levantada a questão da antiga portaria, a portaria conjunta da Secretaria de Fiscalização com a Secretaria de Segurança, que é uma portaria de 2002, e realmente buscando entender que, nesse momento, ela trazia uma dificuldade muito grande de colocá-la em prática, porque ela estabelece, como o secretário já falou, vários parâmetros que o policial teria que analisar para saber o que é área mista, o que é área conjunta, o que é área urbana, o que é área rural. Então é uma confusão total, até porque os ordenamentos territoriais do Distrito Federal, várias cidades ainda não têm nem essa definição para que pudesse realmente o policial atuar. A lei já nos permite, né, respondendo até o item que consta do documento, se está dentro das competências da Polícia Civil e Militar, né, atuar na interdição de estabelecimentos comerciais. A lei anterior, ela dava essa atribuição conjunta com a Secretaria de Fiscalização. Na realidade, as atribuições da Polícia Militar e da Polícia Civil, elas estão definidas em lei e decretos. Se a atribuição até então não nos era dada, agora é por um ordenamento jurídico. Então, hoje nós temos um instrumento legal que diz que também é competência da Polícia Civil e da Polícia Militar fazer a interdição de estabelecimentos, né, nos casos que ela vai especificar. Agora, no ordenamento, nós temos a hierarquia das leis, nós temos as leis, temos os decretos, isso é um decreto, e agora, né, com certeza, a Secretaria de Segurança vai baixar uma portaria regulamentando essa lei, né, dizendo realmente quais os limites de atuação do agente público perante o caso concreto, né, porque a lei, ela não é, esse decreto, ele diz que a polícia pode interditar um estabelecimento comercial, né, no caso de iminente perigo, né, para a segurança pública. E uma portaria do secretário vai dizer quais são
os iminentes perigos. Nós fizemos um levantamento num trabalho que a Polícia Civil entregou para o seu secretário, né? Nós temos várias situações que são de iminente perigo. Só vou citar algumas: perturbação do sossego, condescendência criminosa com tráfico e uso de droga, violação ao estatuto do adolescente, facilitação à prostituição, exploração de jogo de azar, né? Então são vários e vários outros itens que nós temos aqui que permitem uma atuação iminente da polícia. Agora, nós temos que disciplinar realmente a norma. A norma, talvez, no primeiro momento, ela atendeu uma situação emergencial, mas agora, com certeza, o secretário de Segurança, né, vai baixar uma norma que complemente a atuação. Ou seja, uma portaria da Secretaria de Segurança vai dizer os limites de atuação do agente público. Mas, com certeza, qualquer ato de abuso, né, que é o abuso, como está dito no documento, o abuso pode ocorrer na atividade policial, independente de decreto, né, que normatize essa ação ou não, né? Então, o abuso do policial tem os órgãos públicos, os órgãos que são responsáveis para tratar disso, que é a Corregedoria de Polícia, as ouvidorias, o Ministério Público, né, a própria Câmara Legislativa, né, e tem os instrumentos para coibir isso. Aqui pergunta se o policial está preparado para isso. Não existe policial melhor preparado que o policial do Distrito Federal. Então, ele tem condição de fazer esse trabalho mesmo. Nós tínhamos um problema muito grande. O 190 era o depositário das lamentações das pessoas. É o cidadão que liga para lá, 2 horas da manhã, fala: eu não consigo dormir, não consigo descansar, porque o bar está criando problema. O comerciante não tem aquela sensibilidade de realmente, né, atender o morador, ele quer lucrar. Então, o 190 recebia essas reclamações e chegava no bar, pedia gentilmente para que abaixasse, o policial militar, o policial civil, pedia que o som fosse abaixado, mas simplesmente ele não tinha o poder de fechar o estabelecimento. Por quê? Porque a fiscalização era da Secretaria de Fiscalização. O poder de interdição era da Secretaria de Fiscalização, que não tem fiscal para fiscalizar toda a noite, nem os 30 mil estabelecimentos comerciais que Brasília tem. Senão nós teríamos que ter pelo menos 10, 20 vezes mais fiscais. A polícia não, a polícia está acordada de madrugada, de noite. Desculpa. A polícia está acordada a noite toda, as delegacias estão abertas, os quartéis estão abertos, né? A PM está na rua. Então, somos nós que temos que dar essa resposta. O comerciante tem direito a lucrar, né? Ele está ali não é para fazer benesse, não, ele está ali é para lucrar mesmo. Agora ele tem um comprometimento social, desculpa. Agora, o comprometimento social deles parece que não é tão grande assim. Até chama a atenção do presidente, porque, pelo que eu vejo aqui, estamos aqui nós da Segurança Pública, a comunidade, e talvez um ou dois, né, representantes da área. Então, nos preocupa muito. Mas não vou me alongar, porque, na realidade, o que nós estamos fazendo realmente é atender o pedido da comunidade. Pergunta-se se a comunidade é a favor disso. Nós que participamos dos conselhos comunitários de segurança e todo, né, nas cidades satélites, tivemos segunda-feira à noite lá no Gama, reunido no Gama. A comunidade quer isso mesmo. Agora, os limites do arbitrário, do ilegal, né, da atividade do policial, tem vários órgãos que vão poder aferir. Então, não vou me alongar, até porque eu não estou podendo falar muito, senão eu tinha muita coisa para falar. E dizer só o seguinte, que qualquer abuso, qualquer violação que o comerciante sinta que foi vítima de um abuso, de uma violação, ele tem uma delegacia aberta 24 horas. Ele pode ir lá registrar a ocorrência dele, né, e com certeza vai ser apurado. O Ministério Público é atento a isso, nos acompanha o nosso trabalho, né, e se houve abuso, o policial vai responder por isso, né. Agora, com certeza, com a regulamentação que a Secretaria de Segurança, né, em breve vai editar, não vai dar margem a nada disso, a sociedade vai ter uma resposta imediata no caso de
perturbação do sossego ou algo que realmente perturbe a paz do cidadão. Esse é o nosso objetivo, não é realmente acabar com o comércio de ninguém. Nós não queremos que ninguém deixe de ir num bar, deixe de se divertir. O divertimento é livre, está aí para isso mesmo. Agora, por outro lado, nós queremos também que o cidadão que não está naquele bar tenha direito de dormir, tenha direito de descansar e não corra perigo, né, iminente de ter sua vida atacada ou sofrer uma lesão qualquer. Satisfeito, senhor presidente. O doutor Kleber concluiu, agradecer aí pela sua exposição. Queria chamar para fazer uso da palavra o autor do requerimento, que é líder do Partido dos Trabalhadores, deputado Chico Leite, para depois passar para o doutor Roberto Carlos Silva, que é promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal. Deputado, usa a tribuna, por favor, porque eu acho que o som aqui não está, o microfone não está funcionando. Presidente, deputado Patrício, senhor secretário de Segurança, senhor comandante da Polícia Militar, senhor comandante do Bombeiro, amigo diretor-geral da Polícia Civil, do Kleber, doutor Raul Livino, advogado, professor, colega, queridos colegas deputados Luzia de Paula e Raad, o maior consultor de constitucionalidade da cidade, doutor Roberto Carlos, promotor de justiça, meu colega. Queria cumprimentar também a deputada Érica, o deputado Paulo Roriz, o deputado Bernardo Pontes, o deputado Wilson Lima, todas as autoridades presentes, doutor Flávio, secretário de Assuntos Parlamentares, representantes da sociedade civil de uma maneira geral, agradecemos a presença e a proposta era exatamente esse debate, senhores delegados, secretário adjunto Cardoso, senhores oficiais presentes, senhores praças presentes, enfim, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores assessores e assessores. Diz o Código de Processo Civil que o ideal é que presidente Patrício, se fixe a controvérsia no início da audiência. Eu estava na negociação, no debate, que pode terminar, lamentavelmente, na fixação de uma greve da Nova Cap, com representantes de entidades sindicais, desde 7h30 da manhã. Talvez o ideal fosse que nós pudéssemos fazer essa fixação antes, como deu oportunidade agora o presidente Patrício. A proposta do decreto autônomo, diga-se, ou seja, ingressa no mundo jurídico como ato administrativo do governo do Distrito Federal. Ela tinha por escopo, ou tem por escopo, propor à Comissão de Segurança um debate de toda a sociedade civil sobre uma medida dessa natureza. Porque somos daqueles, nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, como dizemos no artigo, que a sociedade não precisa de mágicos ou heróis. Ela mesma conduz os seus destinos. Já assegurou que quer polícia na rua, toda criança na escola, emprego para adolescentes e jovens. Nenhum governo muda a vida por decreto. Então, a tese é que haja o debate de toda a sociedade civil sobre o que deseja. Essa é a ideia. Estamos nós no estudo do ato administrativo governamental, diga-se de novo, decreto autônomo, completamente via imprópria, se criando fato novo, deseja regulamentar a lei número 1171, de 24 de julho de 96, que nada tem a ver com isso, que é o mais interessante. Entra no mundo jurídico, trazendo novidade,
sem regulamentar o que se propunha a fazer. É como se fosse secretário, com as escusas e as admirações cearenses, é como se fosse uma falácia legal. Hã? Bom, mas aí ficamos diante de duas variáveis. Ou a norma é interpretada em caráter restritivo, e aí não precisaria dela. Não precisaria dela. Não se faz política pública, principalmente de segurança, com marketing. Não me parece ser a melhor ideia. Então, ou ela é interpretada restritivamente, e aí a Constituição, a lei, o Código Penal, o Código de Processo Penal, as leis específicas, 1171, que eu citei do ponto de vista da fiscalização, já dão todos os poderes aos agentes administrativos para fazer, coibindo efetivamente, com a lei de abuso de autoridades, que é muito anterior, todos aqueles gestos que, em nome da lei, já ou usurpam poder ou se desviam dele. Então, não precisava de uma jogada de marketing para combater a criminalidade e a violência. Então, ou é isso, ou ela realmente tem função no ordenamento. E a segunda variável aí não é tão menos grave que a primeira. Ou ela tem função no ordenamento, e aí traz em si problemas gravíssimos, de índole política e de índole jurídica. Se a interpretação não é a restritiva que lhe deram aqueles que me antecederam em suas boas exposições. Veja, se a interpretação é a segunda, nós temos o problema da absoluta incongruência de uma norma de natureza administrativa, um ato administrativo, um decreto autônomo que ingressa no mundo jurídico, regulamentando uma lei, mas trazendo coisa nova à lei e coisa nova de natureza proibitiva. Não entrou no mundo jurídico. Doutor Raul Livino, advogado, promotor Roberto Carlos e assessor do Procurador-Geral de Justiça para Assuntos de Natureza Constitucional. Doutor Kleber é advogado de grande monta, antes de delegado seu. Segundo problema, se ainda interpretada por essa via de uma norma que ingressou no mundo jurídico, é que ela se dá poderes ao policial, ao agente administrativo, sem embargos de termos, secretário, e aí eu me orgulho, embora cearense seja, embora sem embargo de termos a melhor polícia do Brasil, aqui, a mais bem formada, a com maior capacidade de tratamento da segurança. Isso é inquestionável. Mas dá poderes absolutamente acima, absolutamente extra dos que o têm por lei. O agente administrativo só faz o que manda a lei, já conferidos ao policial pela Constituição e pela lei. Poderes usurpadores, absolutamente usurpadores. De maneira que constitucional e legal, nós ficamos diante de um impasse. Nós não podemos ser irresponsáveis, nem para tratar segurança pública com jogada de marketing. E aqui, secretário, digo que conheço a história de política pública de segurança de Vossa Excelência, sem fazer qualquer juízo de valor, sei que a sua responsabilidade jamais lhe conduziria a isso. De maneira que não há pessoalidades no debate que a bancada do PT faz. A ninguém. Ou então nós estamos diante dessa jogada de marketing meramente, e aí eu
às vezes tem um pouco de desconfiança que o governo esteja até agora fazendo quase tudo sob essa ótica, né? Não é o que interessa à população. Ou, de outro ângulo, nós também não podemos, e aí quando a gente faz o debate com a imprensa, a gente tem essa preocupação, nós também não podemos fechar os olhos ao problema gravíssimo de violência, principalmente juvenil, que o Distrito Federal está atravessando, tendo, o maior número de policiais por habitantes do mundo, 2, tendo a melhor polícia, a mais bem preparada, pode não ser a mais bem equipada, porque há estados mais ricos, mas a mais bem preparada do ponto de vista de recursos humanos do Brasil, sem questionar. Isso é pesquisa nacional. Não sou eu que estou dizendo, sou eu que estou aqui. Então não podemos fechar os olhos, nós precisamos tomar medidas. Agora, as medidas não podem ter apenas esse caráter marqueteiro, não podem ter esse sinal de inocuidade, não podem usurpar, porque aqueles que usurparam, e aqui sei do histórico pelo governador Cid Gomes, meu colega de escola, do histórico da dedicação acadêmica à segurança, de Vossa Excelência, mas aqui nós não podemos abrir precedentes inconstitucionais e ilegais, porque todos que abriram na história da humanidade precedentes em nome de grandes causas mataram milhões. Não foi no Brasil. Foi na América Latina, foi no mundo todo. Mataram milhões em nome da salvação, em nome da mágica, em nome da solução, em nome de grandes alternativas construídas numa madrugada notívaga, num momento de absoluta iluminação transcendental. Não me parece que seja isso que quer a população. Então, a nossa preocupação é o seguinte: nós precisamos combater a violência, mas nós não vamos combater a violência traindo a principiologia. Não vamos fazer. Nós precisamos de uma política pública de segurança. É isso que nós precisamos. E o governo precisa formulá-la urgentemente, sem abrir precedentes, porque se abrir amanhã, eu vou dar ao policial ou à policial. E ela não quer isso. Os nossos policiais são bem informados e não desejam isso. Eles não desejam isso. Eu tenho certeza, coronel, fui professor da Academia de Polícia Militar, tenho muita honra. Eles não querem isso. Os nossos praças que estão na rua lutando não querem isso. Ser acusados de estarem discriminando, escolhendo quem entra ou quem não entra nessa ou naquele bar. De que só atuam nos setores mais modestos e mais humildes, deixando incólumes os outros setores, que, aliás, sempre são incólumes, inclusive a derrubada de barracos e de áreas de invasão pública, em que a gente só ouve falar de atuação, sabe onde? Nos setores mais humildes. Não se vê a coibição das invasões no Lago Sul. Nunca vi. Está na hora de tratar iguais igualmente, como manda a igualdade aristotélica. Então, fixada a controvérsia, presidente Patrício, eu vim aqui para fixá-la e para colocar em termos mais práticos, embora tenha me estendido mais do que desejava, a indagação. Essa é a indagação. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Chico Leite, autor do requerimento, e passo a palavra ao promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, doutor Roberto Carlos Silva. Só para chegar aí. Pode usar a tribuna também, se quiser ali, doutor. É melhor usar a tribuna, que aí pode ficar à vontade. Senhor presidente, deputado Capo Patrício, senhora deputada Luzia de Paula, senhor deputado Raad, senhor secretário de Segurança, general Cândido Vargas, coronel Serra, doutor Kleber, diretor
da Polícia Civil, Dr. Raul Livino, deputado Wilson Lima, deputado Paulo Roriz, deputada Érica Cocai, com quem nós temos grande atividade institucional, deputado Chico Leite, meu colega de profissão, meu grande amigo, a quem tenho grande admiração. A questão de falar por último praticamente me deixou com uma exposição obrigatoriamente repetitiva, já que grande parte do que tinha de ser analisado nesse decreto praticamente foi muito bem esgotado por todos aqueles que me antecederam. Mas, mesmo correndo o risco de ser repetitivo, eu não posso deixar de tocar em alguns pontos a respeito desse decreto. Mas, antes de tocar nesses pontos, eu acho que é primordial que nós toquemos em um ponto que foi passado, mas que, para o nosso raciocínio, é importante que nós deixemos bem delimitado. A questão do que seja exatamente essa segurança pública, que até agora nós tocamos, mas não falamos exatamente. E eu trouxe algumas contribuições para esse debate exatamente nesse sentido, de que nós temos que ter essa noção de que segurança pública está inserido dentro da manutenção da ordem pública. Sobre esse ponto de vista, talvez não teria problema nenhum a questão desse decreto, como bem frisou o deputado Chico Leite, a própria Constituição já poderia dar condição desse exercício, já que a condição que se busca primordialmente na segurança pública é a manutenção da ordem pública. Mas nós também temos que observar que, em nome da ordem pública, já se praticou atos que nós fazemos de tudo, muitas vezes, para esquecer ou não esquecer esses atos que foram praticados em tempos recentes e tempos mais distantes. Então, eu acho que nós temos também que delimitar o que seja essa ordem pública, né? Uma situação, e essa ordem pública que nós buscamos, pelo menos sobre esse ponto de vista, estou trazendo um ponto de vista enquanto promotor de justiça. Então, sob esse ponto de vista, a ordem pública seria o quê? Uma situação pacífica de convivência social, isenta de violência ou de, aspas, sublevação que tenha produzido ou que supostamente possa produzir a prática de crimes. Também, sob esse ponto de vista, poderíamos até dizer que o decreto seria muito bom. Nesse ponto de vista, ele também está de acordo com essa definição. Chamando a atenção que essa convivência pacífica não significa uma situação livre de divergências, livre de rusga, muito pelo contrário. Acho que isso faz parte do nosso cotidiano, desde que não se chegue a esse ponto de dificuldades de prática de esforço, de prática de crime e etc., ou de violência. Então, a questão da segurança pública está envolvido nessa dinâmica de atividade de vigilância, de prevenção, de repressão, de condutas delituosas. Sob esse ponto de vista, creio que o decreto esteja perfeito. Na verdade, o que nós vemos aqui é uma ampliação para as polícias vou tocar num ponto, do poder de polícia, como isso, ampliação para a polícia do poder de polícia. O poder de polícia administrativo, que é a possibilidade de interferir na propriedade privada, de possibilidade de fechar estabelecimentos. Há essa possibilidade? De certo modo há. Por isso eu trouxe essa Constituição aqui, quando diz: as polícias militares, cabe à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, aquela ordem pública que havia dito logo no início. Então está perfeitamente adequado nesse ponto de vista.
Quanto à Polícia Civil, da minha parte, eu tenho alguma dúvida em relação a isso. Se considerarmos o decreto válido, muito bem, mas com as observações levantadas pelo deputado Chico Leite, são ponderações que valem a pena ser discutidas, até para responder às perguntas formuladas pela convocação que nós recebemos. Né? Seria uma exorbitância do poder regulamentar? Eu acho que essa seria o cerne da questão. Porque, na verdade, o que acontece aí é uma ampliação desse poder de polícia administrativa às polícias, já que esse poder de polícia de segurança, polícia ostensiva, ela já possui garantida pela Constituição e pelas demais leis. Então, o que se põe desse decreto, e eu acho que esse é o ponto que vale a pena se debater, é exatamente essa questão. Ele exorbita ou não a questão do poder regulamentar. Alguém poderia dizer, mas o Ministério Público já não analisou isso? Nós fizemos uma análise, em primeiro momento, da questão da constitucionalidade do decreto. Não sob o ponto de vista do poder regulamentar, confesso. Sobre outros pontos de vista, inclusive a questão da Polícia Civil, e, num primeiro momento, admitimos uma zona cinzenta. E, nessa zona cinzenta, entendemos por bem devolver a questão ao local onde deve ser discutido no primeiro momento, que é a Câmara Distrital. E, após essa discussão, é que nós poderemos ter uma posição mais clara e definida e com suporte daqui para essas medidas. Então, o que eu tinha que expor, de modo muito singelo, é exatamente essas questões. E, contribuir somente com esses conceitos para o debate. Obrigado. Agradecer ao doutor Roberto Carlos Silva pela sua explanação feita aí a respeito dos motivos e passar a palavra ao representante da OABDF, conselheiro e professor Raul Livino. Excelentíssimo senhor deputado Calvo Patrício, que preside esta sentada, excelentíssimo senhor general Cândido de Freire, emundigno secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, na pessoa em quem saúdo todos os componentes da mesa, senhoras deputadas, senhores deputados, integrantes da Força Pública, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Designado pela presidente Stefânia, exatamente porque a área diz respeito ao direito penal e processo penal, para analisar e expor a posição da Ordem dos Advogados do Brasil em relação ao decreto. Atenho-me especificamente à questão jurídica e tenho realmente esse decreto como uma recomendação do governador, no sentido de que as polícias, os integrantes das duas polícias, cumpram as disposições constitucionais e legais que autorizam a proteção da sociedade. Verifiquem os senhores que o decreto diz quando for constatada a ameaça de ocorrência de violência. Embora nem todo a violência seja algo para além do crime, nós temos que nos ater à questão do crime, certo? Ou seja, nós vamos lá para as causas que excluem a ilicitude, como a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, não tanto aqui, mas o próprio estado de necessidade. Quer dizer, se conclui que aquele estabelecimento, certo, tenha, na busca do lucro, como bem colocou o secretário de Segurança, esteja a pôr em ameaça um bem superior àquele seu direito de ter aquele estabelecimento ali aberto. E o senhor governador aqui recomenda, certo, dando ênfase, que se proceda como ato de reação à interdição. Essa interdição aqui
ela há que ser interpretada como até uma punição menor do que um ato de prisão, né? Porque pode até resultar no estado de flagrância. Nós sabemos que encontra-se em flagrante delito aquele que está cometendo, está em situações que possa vir a cometer ou que demonstre ter acabado de cometer. Portanto, tanto é que tem aqui no parágrafo 2º que, cessando o fato, a interdição será imediatamente suspensa. E os excessos decorrentes deste comportamento, que se configurarem em abuso, os autores responderão, porque a reação há de ser uma reação necessária e moderada. Certo? Portanto, tenho aqui como uma, assumindo o governo, tem aqui verificado, e conforme explicitou o nobre secretário de Segurança, perplexo, tenha tentado, ainda que para um cunho psicológico, feito uma recomendação. Eu entendo que a regulamentação, pelo comandante da Polícia Militar e pelo diretor da Polícia Civil, que deve definir, certo? Que esta reação dos integrantes da Força Pública e da Polícia Civil não podem extrapolarem aquilo que a própria lei estabelece. Quer dizer, o sujeito deve estar na iminência de cometer um crime. Porque, e isso, o próprio policial que está fazendo a patrulha, a polícia preventiva, é por isso que na academia tem noções de direito e direito processual penal para verificar se há estado de flagrância. Porque quando se diz que qualquer do povo pode e as autoridades devem prender quem esteja em estado de flagrância, pressupõe que o patrulheiro tem que ter noções de o que é